Olá, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos nesse dia que desejamos entrar no seu lar, levando a harmonia do Evangelho, pedindo a Jesus que ilumine os nossos pensamentos e nos traga um dia de muita confiança e de muita paz. Vamos então elevar os nossos pensamentos, envolvendo a equipe espiritual que já se faz presente e abraçando carinhosamente a todos. Pedimos a proteção de Jesus, nosso Mestre, e juntos, com muita alegria, vamos até Deus, nosso Pai, lhe pedir a permissão para iniciarmos mais uma palestra do Núcleo Espírita O Semeador, cujo tema é Cristãos sem Cristo e o assunto Mais com Jesus. Esse tema nós encontramos no Livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier. Bem, para falar desse tema, nós vamos buscar num dos ensinamentos de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, que diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa máxima nos traz aí grande consolo. Por quê? Sentimos que não estamos sozinhos, que estamos a todo instante sendo amparados. E ninguém como Jesus espalhou na terra tanta alegria e tanta fortaleza de ânimo. Ele, que era mestre da confiança e do otimismo, nos chamava até ele todos aqueles que estavam cansados, oprimidos, em sofrimento, com as cargas dos desenganos terrestres. Mas diante assim de tanta maravilha, de tanta certeza, nós nos questionamos: como ir até ele? Como encontramos Jesus nessa passagem pelo mundo? Nós sabemos que as leis divinas, pregadas e exemplificadas por ele, são o roteiro seguro que deveríamos seguir. Sabemos também que essas leis estão escritas em nossa consciência desde a criação, ou seja, já trazemos esse sentimento em nós. Então, outro questionamento: por que relutamos tanto em seguir os seus ensinamentos? E na caminhada terrena, nessa incerteza, do que representa a figura de Jesus em nossa caminhada, nós perdemos aí longo tempo em cogitações, em divagações, sem proveito nenhum, esquecendo-se do mais importante, da ação, da aplicação dos seus ensinamentos. Paramos, questionamos, buscamos aí dentro dessa nossa incerteza, esse tempo deveríamos estar praticando, agindo, Então faz-se necessário discernir se as nossas palavras, as nossas ideias, as nossas ações não estariam somente nas leis humanas, ainda demasiadamente imperfeitas. Nós conversamos com Deus, sim, principalmente nos momentos de maiores dificuldades, mas nós não sabemos quem Ele é. É meio que mecânico seguirmos, ouvirmos os ensinamentos de Jesus. Nós ainda não temos essa convicção da importância dos seus ensinamentos em nossa vida. Nós vamos às religiões que invocam o seu nome.
Nós pedimos, nós rogamos, nós muitas vezes até imploramos, né? Mas caminhamos com Jesus como se ele fosse um estranho, um desconhecido, como falávamos. É essa incerteza do que a figura dele representa na nossa existência. Nós elogiamos também a sua bondade junto às criaturas menos favorecidas. Glorificamos o seu nome, oramos fervorosamente, principalmente quando nós estamos vivenciando um problema difícil. Nós oramos fervorosamente pedindo algo, né? Que ele nos livre de algo ou que nos conceda algo. Mas não percebemos que toda a ação de Jesus, todo o exemplo de Jesus era para que pudéssemos segui-lo. Todos nós ouvimos a palavra do Cristo, que acalenta nossa mente irrequieta, o nosso coração atormentado pelos problemas da existência, né? Pelas dificuldades, pelos pensamentos negativos. Nós sabemos que as palavras dele nos acalma, nos dá uma luz. Contudo, se é fácil ouvir e repetir essa máxima, vinde a mim, né? Todos vós que estáis cansados, o quão é difícil ir até ele. Por quê? Porque exige de nós muito esforço, muita dedicação, muita compreensão, muito conhecimento, amor, dedicação, renúncia. Muitas vezes precisamos renunciar a alguma coisa para estarmos, então, praticando os seus ensinamentos. Então, todos nós podemos conhecer e conhecemos os ensinamentos de Jesus, mas nem todos ainda compreendem a sua essência. Mas temos aquele consolo, né? Que um dia todos compreenderão a essência dos seus ensinamentos. Por quê? Porque é através da prática dos seus ensinamentos que o progresso se realiza. E para isso, a aquisição do conhecimento associado à prática do bem vem nos trazer essas condições para que entendamos e praticamos as leis divinas ensinadas por Jesus. E é assim que o Espiritismo vem realizar no tempo certo o que Jesus prometeu sobre o Consolador prometido, né? Quando Jesus esteve conosco, ele diz na época que muitos não entenderiam os seus ensinamentos, mas que viria o Consolador prometido trazer todas aqueles esclarecimentos, né? E o Espiritismo vem nessa data certa, trazendo então o Consolador prometido, fazendo aí abrir ao homem um leque de entendimento sobre as coisas, sobre si mesmo, de onde eu venho, né? O que eu estou fazendo aqui na Terra e para onde eu vou. Ele vem trazer também a consolação pela fé e pela esperança, como nos mostra o ensinamento do início. Ele não cessa de nos chamar até ele, porque ele conhece as nossas aflições. Ele conhece até onde somos capazes de realizar. E agora que a doutrina espírita nos traz mais claramente os seus ensinamentos,
nos mostrando que Ele está ao nosso lado, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é necessário que aprendamos a adorá-lo, acima de qualquer demonstração exterior. Adorá-lo, sim, mas na própria consciência, né? Vamos buscar lá no fundo da nossa consciência. E tantos são os ensinamentos deixados por ele para que pudéssemos melhorar como pessoa, melhorar o nosso lado espiritual, o nosso lado moral, mas através de inúmeras reencarnações, nós temos sido cristãos sem Cristo. Por quê? Ainda não entendemos a essência do seu ensinamento. Falamos, repetimos, buscamos, mas mecanicamente, né? Então é tempo de aprendermos a estar em Cristo, não no personalismo, né? Mas também não somente nas palavras, da boca para fora. É tempo de conhecer e sentir mais Jesus, estudar com mais dedicação os seus ensinos, para melhor compreender e aplicá-lo no nosso dia a dia. Não obstante, os conflitos que vivenciamos, os conflitos externos, as dificuldades externas que vivenciamos. Porque o Divino Amigo, ele espera que cada um faça a sua parte. E cada um fazendo o que for possível, o que estiver a seu alcance, doando de si mesmo em benefício do próximo. Não precisamos ter fortunas, ter poder, ter posição para estar fazendo algo pelo próximo. Aqui ele nos pede o doar de si, aquele minutinho, aquela palavra, aquele olhar, aquela atenção, né? E vivenciando isso, nós ficamos mais dispostos para olhar o semelhante como irmãos, como eles realmente são. Merecedor da nossa atenção, do nosso acolhimento, do nosso auxílio. E se ele nos chama até ele quando nós estamos aflitos, é para que também façamos o mesmo para aqueles que estão em aflição e que se acercam de nós, que convivem com nós. E é assim que nós respondemos a pergunta do início, aqueles questionamentos de início: como ir até Jesus? Vários são os caminhos que nos levam até Ele. Às vezes, a sua divina presença se manifesta naquela solução difícil daquele problema que vivenciamos, que nós achamos que nunca vamos sair daquele problema. A sua divina presença está também, pode estar também, no restabelecimento do corpo físico. Está no esforço que nós fazemos para nos tornarmos pessoas melhores. No esforço que fazemos para praticar os seus ensinamentos, né? Nesse esforço para mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Assim como também no auxílio que possamos prestar ao próximo. Como bem diz outro ensinamento, fazer ao outro o que gostarias que fizessem a ti. Então não basta apenas ir ao centro, à igreja, ao templo, onde quer que frequentamos. Não basta pedir e esperar os benefícios do alto.
é necessário façamos a nossa parte, colaborar no serviço do bem. Aproveitemos e vamos refletir. Observemos ao nosso redor e nós vamos reconhecer onde, como e quando Deus nos chama em silêncio a colaborar com Ele. Seja no desenvolvimento de boas obras, na sustentação da paciência, da tolerância, da compreensão, tão necessária nos dias de hoje, nesse momento que estamos vivenciando. Momento muito difícil. Então, ele nos chama nesse momento, na palavra que ilumina, uma palavrinha que vamos dizer àquela pessoa em aflição, que pode sim mudar o rumo da sua vida. No conhecimento que temos, embora pouco, mas nós podemos auxiliar, nós podemos transmitir, levando esse ânimo, levando essa certeza àquele que ainda não tem. Aí então nós percebemos, sem dúvida nenhuma, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos se não estivermos mais com Jesus. E para finalizar, refletiremos com um ensinamento do apóstolo Paulo, que está em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, que diz assim: e tudo o que fizerdes, em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Com certeza, as palavras e os atos representam a exteriorização dos nossos sentimentos. O que nós temos de dentro, nós transmitimos através das palavras, das atitudes, das ações. Então, a exteriorização desse nosso pensamento, dessas nossas atitudes. E é esse o caminho certo para chegarmos até Jesus. Pensemos nisso e busquemos estar mais com Jesus. Graças a Deus. E encerrando então esse nosso encontro, vamos formando uma grande corrente de luz com emanações de fluidos salutares, de amor, de saúde, de paz, de sabedoria, de esperança e confiança, envolvendo aí todo o universo, todo o planeta, toda a humanidade que ainda sofre por falta deste conhecimento, para que possam seguir confiantes e com fé, na esperança de um mundo melhor. E dessa forma, agradecidos que estamos, vamos pedir ao Pai Maior a permissão para encerrar a palestra de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.